Olá, turma. Tudo bem? Turma, na aula de hoje irei fazer uma introdução à eletricidade. Conversar um pouco com vocês aí sobre essa parte aí, a história, o desenvolvimento, todos os estudos para chegarmos no que nós temos hoje. Muito bem, então os objetivos para essa aula serão os seguintes: conceituação histórica sobre a descoberta da eletricidade, definição do modelo atômico de Rutherford, cargas elétricas e valor intrínseco de um elétron, e exemplo de cálculo para cargas elétricas. Legal, então falando um pouco sobre a descoberta da eletricidade, temos que lá em 600 AC, portanto 600 anos antes de Cristo, Tales de Mileto observa que o âmbar, atritado com a pele de carneiro, atrai pequenos pedaços de palha, tecidos, penas de aves e outros materiais. Em 1745, inventado o primeiro capacitor ou condensador, também chamado dessa forma, a garrafa de Leyden. 7 anos depois, em 1752, o jornalista, inventor e cientista norte-americano Benjamin Franklin realiza experimentos com raios, identificando a natureza elétrica destes e os dois tipos de cargas elétricas, a positiva e a negativa. Então, Benjamin Franklin trouxe aí uma boa contribuição, identificando que a eletricidade tem dois polos, um polo positivo e um polo negativo. Um tempo depois, em 1820, primeiras experiências do francês André-Marie Ampère com corrente elétrica. Tanto que a corrente elétrica tem como unidade de medida o ampère, justamente em homenagem a esse cientista francês. Entre 1825 e 1827, o matemático e físico alemão George Simon estabelece as leis relativas à intensidade da corrente elétrica. Esse cientista, matemático, físico, o George Simon ele foi com certeza aí o pai da teoria da eletricidade, análise de circuitos elétricos que nós temos hoje, com certeza. Porque a relação de tensão, corrente, resistência, impedância, o core, o centro, a parte principal aí desse estudo foi desenvolvida por ele justamente nesse período aí de 2 anos. Então, realmente a contribuição desse cientista foi muito grande para a área elétrica. Em 1876, patente do telefone é concedida aí a Graham Bell. E em 1879, Thomas Edison constrói a primeira lâmpada incandescente. Legal. Então, continuando aí a história, da eletrização do âmbar, observada por Tales de Mileto, a criação do primeiro capacitor, realizaram-se muitos estudos sobre a eletricidade nos materiais. Descobriu-se que havia 2 tipos de eletricidade, que se convencionou aí de chamar como positiva e negativa, mas ainda não se dispunha de uma forma de armazená-la por um tempo suficiente que viabilizasse alguma aplicação. A garrafa de Leyden resolveu esse problema e permitiu que os estudos sobre os fenômenos elétricos avançassem, introduzindo novos conceitos como carga, campo, tensão, corrente, potência e energia, fundamentais para o entendimento dos circuitos elétricos. Então, a garrafa de Leyden, aí, assim como a eletrização do âmbar, feita por Thales, foram assim, estudos que realmente fizeram grande diferença nesse processo, num processo mais prático. Conforme eu citei, o George Simon
ele fez um estudo aí, até por ser matemático e físico, né, focado na matemática, na fórmula, como eu poderia formular, criar aí uma relação matemática entre o que foi observado na prática e o que eu coloco no papel, né? Então, essa relação teórica ficou por conta de George Simon I, mas a garrafa de Leyden e esse experimento de Thales, lá atrás, né, 600 anos antes de Cristo, realmente foram aí, digamos, os pontos de partida para termos aí o que nós temos nos dias de hoje, né, o que conhecemos aí como cargas, tensão, corrente, potência e energia elétrica, tá? Falando agora do modelo do átomo de Rutherford, temos aí que o modelo atômico mais simples para se entender é justamente o modelo de Rutherford, de 1911. Tá? Então, um modelo aí bem antigo. Nesse modelo, acrescentam-se os nêutrons, tá? Descobertos por Chadwick em 1932. Rutherford descobriu experimentalmente que o volume do átomo é, em sua maior parte, vazio. O átomo, então, é vazio, porém, no centro, encontra-se um pequenino núcleo positivo, constituído por prótons, partículas com carga positiva. Tá? E, além dessa partícula, nós temos os nêutrons, que são partículas neutras, como o nome sugere. Ao redor do núcleo, em uma região denominada eletrosfera, orbitam partículas ainda menores de carga negativa, chamadas de elétrons. A massa do próton é cerca de 1850 vezes maior que do elétron. Isso é algo importante aí de se ressaltar. Realmente a relação aí é muito grande, né? É uma diferença abismal de uma massa para outra. Porém, a gente vai ver que em termos de cargas elétricas, eles são equivalentes. Aqui eu tenho um modelo atômico de Rutherford. Tá? Então, esse modelo atômico, ele basicamente é isso, né? Nós temos aqui as linhas da eletrosfera, onde os átomos ficam girando, né? Respeitando essas linhas, cada um em sua órbita. E no núcleo nós temos os nêutrons e os prótons, tá? O próton fica no núcleo. Então, esse é o modelo mais adotado, né, em termos aí de simplificação atômica para realizar estudos relacionados principalmente à eletricidade. Agora, falando de carga elétrica, prótons e elétrons, eles possuem propriedades denominadas aí de carga elétrica, tá? Representadas pela letra Q minúscula. As cargas dessas partículas têm a mesma intensidade, porém em sinais contrários. Então é o que eu disse. O próton, mesmo sendo 1850 vezes maior que o elétron em termos de massa, em questão de carga elétrica, eles têm a mesma intensidade. Tá? A unidade de medida do sistema internacional utilizada para quantificar a carga elétrica é o Coulomb, representado por C maiúsculo, em homenagem a Charles Coulomb. A carga elétrica elementar, ou seja, a carga de um elétron ou de um próton, vale, em módulo, 1,6 vezes 10 elevado a menos 19. Tá? Isso daqui vocês, nesse momento, têm que entender que é um número muito pequeno. Tá? É um número realmente muito pequena, como se fosse 0,19016. Tá? Então seria um número, talvez, aqui da extensão desse slide, que começa com 0,0001916. Então, basicamente isso que nós temos representado aqui por notação científica, que é algo que vocês irão estudar no curso. Enfim, eu não vou cobrar nesse momento vocês
entenderem esse número aqui, tá? Essa notação, porque vocês ainda irão estudar no curso, mas por ser um número muito pequeno, sempre que temos números extremamente pequenos, utilizamos notação científica com submúltiplos, que é o caso aqui, tá? Então, a carga do elétron é 1,6 vezes 10 a menos 19 coulomb, tomando aqui como módulo. Uma observação interessante é que Charles Augustin de Coulomb, ele era engenheiro e físico francês, que realizou aí experiências com cargas elétricas em uma balança de torção a fim de determinar a força da natureza elétrica entre elas. Então ele fez um experimento bem interessante, né? Buscando compreender a força elétrica, tá? Desse estudo resultou a lei que leva o seu nome, né? Portanto, lei de Coulomb, que nós iremos ver aqui também no curso em um segundo momento. Legal, agora falando um pouco do cálculo, a carga elétrica de qualquer corpo ela é determinada pela diferença entre o número de elétrons e de prótons que ele possui. Então, com isso, nós conseguimos determinar ali um número que representa a carga elétrica de um certo elemento de um corpo. Se em determinado corpo essa diferença for igual a N, a carga total é dada pelo produto de N com E, uma vez que o valor de uma carga elementar positiva ou negativa. Assim, na expressão abaixo, representa a carga elétrica total do corpo. Então, nós temos esse Qzão maiúsculo que vai ser para nós a carga total de um corpo qualquer. Então, eu tenho N, que representaria o número de elétrons ou de prótons que nós temos, vezes o valor da carga elétrica de um próton ou de um elétron. E o valor desse produto aqui seria dado em coulombs, em homenagem a Charles Coulomb. Se o número de elétrons for maior que o de prótons, o corpo terá carga negativa. Se for menor, nós temos carga positiva. Então aqui eu trago um exemplo de cálculo. Nesse exemplo, é dito o seguinte: quantos elétrons um corpo neutro deve perder para que passe a ter carga elétrica igual a 1 coulomb? Muito bem, nós sabemos que o valor da carga do elétron é de 1,6 vezes 10 a menos 19. É um valor pequeno. A carga total do corpo é de 1 coulomb. Então, pela equação, nós teríamos o seguinte. A equação era Qzão igual a N vezes a carga do elétron, né? Só que o Qzão vale 1. Então, eu coloco 1, substituindo na fórmula, né? 1 no lugar do Qzão. O N é justamente o número que eu quero encontrar, né? Que é a quantidade de elétrons. E o valor da carga do elétron, que é o E minúsculo, 1,6 10 a menos 19, que eu passei no começo da aula. Muito bem, então aqui vocês irão ver mais passo a passo no curso também, mas só para vocês terem noção, como eu tenho uma multiplicação, eu tenho que passar esse número que está multiplicando para o outro lado dividindo. Então ficaria 1 dividido por 1,6, chegaríamos em algo como 6 e pouquinho, né? 6,28, salvo engano aqui, não aparece, mas seria algo como 6 vezes 10 elevado a mais 18 elétrons, ou 6, alguma coisinha. Então, 10 elevado a mais 18 é como se fosse 6 mais 18 zeros na frente. Tá? Então, seria uma quantidade de elétrons astronômica, realmente muito grande, para que nós tivéssemos 1 coulomb. 1 coulomb é bastante coisa.
E na sequência aqui dos nossos estudos, iremos ver também que 1 coulomb por unidade de tempo é o que nós chamamos de ampere. E assim vamos evoluindo até entrar na parte ali de leis de Ohm, né, conforme já vimos aqui, o cientista que contribuiu com nós na parte de teoria, e análise de circuitos e, por consequência, análise aí também de sistemas elétricos, instalações elétricas, mas sempre partindo do ponto de início, né? Não tem como a gente evoluir para coisas mais complexas se não soubermos aí os conceitos mais básicos, mais elementares daquilo que iremos desenvolver em termos práticos. Então, para essa aula é isso. Eu agradeço a atenção de todos. Eu lembro sempre, já comentei na primeira aula, mas sempre bom reforçar, que essa videoaula ela ficará disponível na internet, na plataforma do YouTube, para que vocês possam acessar a qualquer momento. Tá? Então, se vocês assistirem uma vez a aula, ficarem com algum tipo de dúvida, eu recomendo que assistam outras vezes. Tomem notas, tá, dessas dúvidas, retornem para o Teams e façam as perguntas para que vocês saiam da aula sem dúvidas. Caso tenha até alguma curiosidade em termos históricos, em termos de evolução da eletricidade, enfim, ou até mesmo a aplicação da fórmula matemática, eu posso explicar para vocês em um segundo momento no Teams, em reunião de dúvida específica para isso. Tá certo? Então, por hora, agradeço a atenção de todos, desejo bons estudos e até mais.